Olá, seguindo aqui então, um lobo em pele de cordeiro. Para algumas pessoas, levar em conta o bem-estar dos outros é um grande desafio. Para outras, é muito fácil. Na verdade, para essas, é mais fácil satisfazer as necessidades dos outros do que as próprias. Nesse caso, ajudar os outros pode ser uma deslealdade consigo mesmo. Quando a pessoa abre o coração, ela inclui os outros no seu senso de bem-estar. Ela não troca o bem-estar dos outros pelo seu. Ela não tenta agradar os outros em detrimento de si própria. Ela não dá o seu poder para o outro, nem encontra em outra pessoa a sua própria identidade. Ela expande o seu território e passa a cuidar também da sua família, dos amigos e, por fim, dos inimigos. Ela expande o seu senso do eu continuamente, à medida que aprende a abrir o coração e deixa sua experiência mais suave. Nesse sentido, o amor dela se expande, e isso começa quando ela aceita a si própria e a sua experiência. Começa com sua fidelidade a si mesma, e depois esse amor se expande e passa a aceitar as outras pessoas com quem ela se importa. Ela respeita a experiência dessas pessoas e zela por ela. Ela as incentiva a respeitar a si mesmas. Ela tem o mais elevado bem dessas pessoas no coração. Em contraposição, a pessoa que tenta agradar os outros à custa de si mesma não está oferecendo amor, mas sacrifício. E o sacrifício tem seu preço. Sob a falsa aparência de abnegação está a exigência de reconhecimento, a busca desesperada por aprovação, a necessidade de aceitação e amor garantidos a todo custo. Como as exigências ocultas sempre vêm à tona, a pessoa beneficiada pelo sacrifício geralmente se sente manipulada e controlada, sente-se em débito com a outra pessoa. Ela mantém o relacionamento não por sentir prazer com a presença do outro, mas por causa dessa culpa. Como posso deixar essa pessoa? Olha o que ela fez por mim, e se eu deixá-la, ela não vai suportar, vai se destruir, pode acabar com a própria vida. Ironicamente, as próprias pessoas que receberam os cuidados da outra, tão abnegada, acabam por cuidar dela. Os papéis se invertem. Os que fizeram o sacrifício cobram sua parte no trato. Ou, se não cobram, ficam extremamente amargurados, fazendo com que os outros se sintam culpados. Tenha cautela com aqueles que se sacrificam por você. Eles insistirão em dizer que se sentem recompensados com qualquer pequeno gesto. Qualquer um que se ofereça para se sacrificar por você esperará que você faça o mesmo por ele. Você já ouviu a expressão "ninguém dá nada de graça"? É a mais pura verdade, mas há casos em que parece que alguém dá algo de graça. A pessoa pode até fazer isso, mas você certamente terá de dar algo em troca mais tarde. De modo geral, você pode partir do pressuposto de que tudo o que recebe de graça foi dado a crédito, e um dia alguém virá lhe cobrar a conta, pedindo algo em troca. O melhor é não aceitar o trato quando esse lhe é oferecido. O melhor é dizer: não, irmã, eu preferia que você respeitasse a si mesmo. Por favor, não ignore as suas necessidades só por vontade de agradar. Isso não vai trazer nada de bom. Eu percebo que essas palavras não agradam muito. Também não agradavam 2000 anos atrás, quando eu as dizia. O convite do demônio vem sob muitos disfarces, mas o disfarce favorito dele é dar alguma coisa de graça. Observe quando lhe oferecem comida, dinheiro, sexo ou atenção sem compromisso. Os compromissos mais difíceis de romper são os que nos passam despercebidos. Se você é responsável, se tem condições de pagar, não se sentirá atraído por nada que lhe deem de graça. Se você pode ir a um restaurante elegante, pedir uma garrafa de cabernet e comer um filé mignon e camarões na manteiga na varanda com vista para o mar, por que iria procurar uma refeição grátis? Você só faria isso se tivesse muita ganância. Só a ganância faria com que você ou as pessoas que você ama pensassem em sacrificar o próprio bem-estar hoje para poder acumular mais riquezas para o futuro. Eu tenho notícias para você. Esse futuro nunca chega. O seu comportamento no presente o destrói aos poucos. A ganância não produz um futuro feliz ou próspero, assim como o miserável não usufrui a riqueza que tem.
A morte chega rápido demais para aqueles que não aproveitam o presente nem vivem plenamente. Se você é uma pessoa responsável, você paga adiantado. Você apoia os outros contratando os seus serviços. Você sabe que receber sem dar nada em troca é algo que está em desacordo com a natureza e com a vontade divina. Você não busca aquilo que é injusto, não importa o quanto isso possa parecer sedutor. Justiça. Ser uma pessoa justa é demonstrar disposição mental para receber milagres. O que mantém o fluxo de recursos é dar o que se tem e conseguir o que se precisa. Dar menos do que se tem ou pegar mais do que se precisa é algo que gera um desequilíbrio no fluxo dos recursos. Tentar dar mais do que você tem ou tirar menos do que você precisa também gera desequilíbrio. Ninguém além de você pode determinar o que você tem e o que você precisa. É por isso que nenhum sistema econômico, não importa o quanto ele possa parecer eficaz, pode criar uma distribuição justa de recursos entre os seres humanos. Só pessoas justas podem criar uma economia justa. A justiça acontece voluntariamente. Ela nunca acontece por imposição. As pessoas têm de ter liberdade para cometer erros e para aprender com eles. Do contrário, o sistema não é aberto e o crescimento não é possível. A justiça é algo que se aprende com a experiência da falta de igualdade. As pessoas que tomam mais do que precisam ou que dão menos do que têm, geralmente acham que foram tratadas injustamente no passado. Para conseguir esse equilíbrio pessoal ou financeiro, elas precisam trabalhar a própria raiva e o próprio ressentimento. Em comparação, as pessoas que tomam menos do que precisam ou tentam dar mais do que têm, geralmente se sentem culpadas por ter tratado os outros injustamente no passado. Para restabelecer o equilíbrio, elas precisam trabalhar a culpa que têm. Quando a vítima resolve a sua raiva e o seu ressentimento, ela deixa de precisar tomar mais do que precisa. Ela não precisa mais se transformar num algoz para compensar o que sofreu antes. Quando o algoz resolve sua culpa, ele não precisa mais dar aos outros os recursos de que precisa. Não precisa mais fazer o papel de vítima para compensar o seu passado como algoz. Depois que você compreende o seu padrão e vê como sua vida se desequilibrou, você pode começar a corrigi-la. Se você é alguém que só sabe dar, pode começar a receber. Se você é alguém que só sabe receber, pode aprender a dar. Quando o ato de dar e receber estão equilibrados na sua vida, a justiça se estabelece em todos os seus relacionamentos. Demonstrando justiça, você testemunhará o milagre da igualdade. Você não vai mais tolerar nenhum tipo de engano, nem com relação a si mesmo, nem com relação aos outros. Você defenderá a justiça onde quer que vá. Você exigirá que todas as pessoas recebam o amor e o respeito que merecem. Capítulo 8. Reconciliação. O grande igualador. Se olhar a vida das pessoas assim como ela é na superfície, você dirá que elas não são todas iguais. Uma pessoa é o grande atleta que se ganha milhões de dólares por ano. Outra é um veterano de guerra que vive preso a uma cadeira de rodas. Uma tem vários diplomas, outra não acabou nem o primeiro grau. Isso nem de longe parece igualdade ou justiça. Na verdade, aos olhos do mundo existe muito pouca igualdade. No entanto, aos olhos do espírito, as pessoas são absolutamente iguais. O rico não tem mais privilégios do que o pobre, o homem simples não é menos estimado do que o intelectual brilhante. Quando você enxerga além das aparências, quando vê o que está no coração das pessoas, você vê a mesma luta, a mesma dor. O médico abastado cujo filho morreu de AIDS sente a mesma dor que uma simples aposentada quando ela perde a filha. A dor é um grande igualador. Ela faz com que todos se curvem. Ela nos deixa mais humildes e sensíveis às necessidades dos outros. A dor é o maior professor do planeta. Ela acaba com todas as hierarquias. Ela desfaz a posição social e invalida os bens materiais. Ela traz tudo à tona para que seja curado. Se você já sentiu a sua dor muito profundamente, sabe do que eu estou falando. E você sente uma grande compaixão quando vê outras pessoas sofrendo. Você não precisa afastá-las nem tentar corrigi-las. Você só dá espaço no seu coração.
Oferece a elas um abraço e algumas palavras de incentivo. Você sabe o que elas estão passando. O mundo eleva as pessoas e as faz cair. Nada é permanente nesse mundo. A fama e o anonimato, a pobreza e a riqueza, a felicidade e o desespero andam lado a lado. Você não pode viver uma experiência sem viver a outra. Se acha que pode, você está em negação. A maioria de vocês mantém uma certa dose de negação. Isso provavelmente acontece porque você quase não está em contato com a sua dor. E isso é muito assustador. Você prefere fingir que é espiritualizado em vez de admitir que está passando por mal bocados. Você não quer que as pessoas vejam sua roupa suja, os seus julgamentos, os seus anseios, os seus pensamentos suicidas. É mais fácil para você deixar que as outras pessoas vejam a sua máscara de papelão e não seu rosto contorcido por trás dela. Você tem orgulho do adulto espiritualizado que mora dentro de você, mas tem muita vergonha da sua criança ferida. A pior coisa sobre a negação é que ela cria uma cultura de fingimento e vergonha. Porque tantas pessoas estão fingindo que são seres espiritualizados, bem